Welcome 2025. Bem-vindo 2025. What will this year bring? O que é que trará este ano? Many prophets seem to have answers. Muitos profetas têm as respostas. And I believe in prophecy. E eu creio nas profecias. And I do have a quite strong gifting in the discernment of spirits. E eu tenho um forte discernimento em espíritos. My mother had this already, A minha mãe já tinha este dom, but she could not use it so much mas não a podia usar assim muito. because her church did not understand enough about this gifting. Porque a sua igreja não entendia muito acerca deste dom. And by the way, E, entretanto, it is not a nice gift for the owner, não é um dom interessante para quem a tem. as it shows you much more problems and evil things in life. Porque mostra mais coisas negativas na vida. But I want to just tell us that all these YouTube prophets that take 60 minutes for a message which contains 2 sentences of God, I would be very critical with that. Eu creio e devo dizer que aqueles profetas do YouTube que levam 60 minutos para dizer 2 palavras acerca de Deus, creio que são falsos profetas. We need to understand that God speaks always short, clear and direct. Devemos sempre entender ou lembrar que Deus fala de forma curta, sintética. And everything else takes away from His glory. E tudo o resto tira da sua glória. And this is also the way we should speak with Him. E isto é a forma como que nós devemos falar com Ele. And we can read that in the Bible, E nós podemos ler isso na Bíblia. how we shall pray. Como devemos orar. So there are 5 things I do expect in the next years to come, what also actual prophets announce. E eu creio e vou compartilhar 5 coisas a respeito daquilo que deve acontecer nos próximos anos. And those things are covered by the holy word of God. E essas coisas estão cobertas pelo respaldo com a palavra de Deus. So when we see prophecies from actual prophets that also are covered by the word of God, I think they're quite powerful. E quando nós vemos profetas que têm embasamento na palavra de Deus, eu creio que isso é poderoso. So we will see more rumors of wars and wars. Nós vamos ouvir mais rumores de guerras e guerras. So I just can show you a statistic. Eu posso mostrar a estatística. This was Second World War. Isto aqui é a Segunda Guerra Mundial. We nearly had no more wars on the planet. Não temos mais nenhuma And guerra since no then, mundo. it goes up. E vai sempre a subir. And we know we have a big one at the moment. E nós sabemos que temos uma grande guerra neste momento. And I personally believe, this is not from the Holy Spirit, but it's what I believe, E eu pessoalmente creio que não é do Espírito Santo. Isso é que eu creio. this will go on Mas vai continuar. and NATO will get attacked. E a NATO será atacada. Another thing that some prophets prophesy at the moment, Outras coisas que outros profetas profetizaram no momento, where I can see, yes, it's coming, que assim estou a ver a chegar, is another pandemic. é uma outra pandemia. The Bible says that A Bíblia fala sobre isto. these pandemics will come in these days. Que novas pandemias virão nestes dias. Another third thing that I see is already happening E outra terceira coisa que eu já vejo que está a acontecer is the misleading of Christians by their love to the world or by false prophets. é que eu já vejo acontecer é em relação a cristãos que o seu amor por a palavra dos falsos profetas a tomar lugar. The Bible says a great falling away will happen. A apostasia irá acontecer. I also see expensive times, Vejo tempos de inflação, probably financial crash, provavelmente uma crise financeira and earthquakes and volcano eruptions, e terremotos e erupções vulcânicas. as the Bible says that these things will get more. Como a Bíblia diz que essas coisas irão acontecer ainda mais. And a consequence of all these things is for sure hunger, E uma consequência disto será a fome, as the Bible also speaks about hunger. tal como a Bíblia também fala sobre. So in Luke 17:26, and I did not give it to you, I just want to mention it, that the Bible speaks that before Jesus comes back it will be as in the days of Noah. So there will be good times, everybody will have joy, the people will eat and drink and get married. So I personally believe that these good times, these 80 years after Second World War up to now,
that this were really a time of prosperity, an easy time for the Western world. E só vou fazer referência de Lucas 17, 26, onde as pessoas dizem que as pessoas davam-se, tal como nos diz Noé, em casamento, e eram festas, e tudo corria muito bem. E principalmente nestes tempos em que nós temos grande felicidade, ou grande calmaria, paz mundial, creio que estes são os 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. So I personally believe that we're coming to end of this very nice, good times. Eu pessoalmente creio que nós estamos chegando ao fim desses bons tempos de bonança. And many people cannot see it, Muitas pessoas não podem ver isso, but it started already to rain, mas já começou a chover essas to come back to the picture of Noah. para fazer referência ao tempo de Noé. But what does this mean for us when the world runs in problems? Mas o que é que isso significa para nós quando o mundo começa nesses problemas? I believe that these times can be wonderful times for us, E eu creio que estes tempos podem ser tempos maravilhosos para nós, because when we see there comes also an awakening with it, porque também isso traz consigo um despertar, where people wake up from a wealth and prosperity dream, onde as pessoas se despertam desse sonho de prosperidade, and we see again how much Jesus loves every soul. e vemos novamente o quão Jesus ama cada alma. So in midst of the storm, Portanto, no meio da tempestade, this can be a wonderful time for us, poderá ser um tempo maravilhoso para nós, because it's not the circumstances porque não são as circunstâncias that have impact on Christians so much. que têm impacto ou que impactam a vida de um cristão, It's the truth and the word of God mas é a verdade e a palavra de Deus that impacts us. que nos impactam. But coming back to this island, Mas voltando então a esta ilha, we have about 250,000 people here, nós temos a volta de cerca de 250 mil pessoas aqui, and I believe most of them do not have a personal relationship with Jesus. e eu creio que a maior parte não tem uma relação pessoal com Jesus. And I guess there are about 100 Christians E eu creio que deve haver a volta de 100 cristãos that are close about losing their salvation. que estão próximos de perder a sua salvação. And I've seen the churches here since years. E eu tenho visto as igrejas aqui já há alguns anos. And if any of our churches thinks that we are special, better than others, or I can only say that if we think this, that we are special, better than others, we are really poor. E eu creio que se nós pensarmos que nós somos melhor que os outros, no fundo nós somos pobres. Because that we do not live in the will of Jesus Christ. Porque significa que nós não estamos vivendo na vontade de Jesus Cristo. Everything, really everything, has to contribute to what is God's desire for this island. No fundo, tudo deve contribuir para aquilo que é a vontade de Deus para esta ilha. Everything else is entertainment and selfish and competitive thinking. Todo o resto não passa de egoísmo próprio ou competição. Não traz proveito nenhum. And I believe that the churches on this island, E eu creio que as igrejas nesta ilha, including our church, incluindo a nossa igreja, have only one future, só têm um futuro. and it is in the power of the Holy Spirit. E é no poder do Espírito Santo. He is mentioned about 400 times in the Bible. Ele é mencionado cerca de 400 vezes na Bíblia. And if we have no clear understanding about him, E se nós não temos um entendimento claro acerca dele, we miss the best. nós estamos a perder o melhor. And for that reason, this year we will learn more about the Holy Spirit E por essa razão, este ano nós vamos aprender mais do Espírito Santo in this church, nesta igreja. because the Holy Spirit enables us to love Porque o Espírito Santo nos capacita a amar even our enemies, os nossos inimigos. and the Holy Spirit creates unity. E o Espírito Santo traz essa unidade. And in my spirit, I sense that there is a spirit that wants to destroy unity on this island. E eu sinto no meu espírito que há um espírito que quer trazer divisão sobre esta ilha, Even among Christians. ainda, ou também sobre os cristãos, entre os cristãos. Yes. But coming back to the 2025 and the future, Mas voltando aqui ao ano 2025 e o futuro, we all can read this at home at Matthew 24, 3-8. podemos ler em casa Mateus 24, 3 a 8.
In Matthew 24, 3-8, Jesus clearly says E em Mateus 24, 3 a 8, Jesus claramente diz that we will hear of wars and rumors of wars, que nós vamos ouvir sobre guerras e rumores de guerra, and we will see nations stand up against nations. e vamos ver nação contra nação. There will be famines, earthquake in various places. Haverá fome, temores de terra em vários lugares. And I think we will see more of this in this year already. E eu creio que nós vamos ver mais disto ainda este ano. But this is not the good stuff we wanted to hear today, maybe. Mas isto, se calhar, não são as coisas boas que nós queríamos ouvir nesta manhã. But God has prepared a good perspective. Mas Deus preparou uma boa perspectiva. And when I sent some of these verses already to the church team. Eu já enviei alguns destes versículos aos membros da igreja. And afterwards my wife told me, E depois a minha esposa me dizia: "Oh, Stefan, this is the word that has been picked for Germany as the Bible verse of the year." E isto tem sido a palavra escolhida para a Alemanha este ano. And we have a Bible or Christian organization in Germany Nós temos uma organização cristã na Alemanha that is really praying about the verse for the year for our country. que estão orando para o versículo ou pela palavra para o nosso país. And when we look back then after your year, they always made a quite good match with the Bible verse. E quando nós fazemos a retrospecção, vemos que realmente eles fazem um bom paralelo com aquilo. So I really felt encouraged to speak about 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5, E hoje vamos debruçar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 to 28. versículo 12 a 38. 1 Thessalonians 5, 1 Tessalonicenses 5, 12 to 28. 12 a 28. So now we can start. E então podemos começar. And there it's written, "Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you." E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. And it starts already with something for the church. E isto começa com algo para a igreja. Do we as a church, do we understand how much work it is to serve the church? Será que nós entendemos o que está envolvido, o trabalho que está envolvido em trabalhar para a igreja? Are we grateful what the church is doing for us? Estamos gratos por aquilo que a igreja está fazendo por nós? And do we know that we need to be corrected? E será que entendemos que precisamos ser corrigidos? Here it says, "Who admonish you." Aqui diz os que vos admoestam. It's so much easy to tell the people where they are good in, É tão fácil dizer às pessoas onde eles são boas, but it's so difficult to try to correct people in love. mas é muito difícil tentar corrigir as pessoas em amor. But I know Mas eu sei we all need correction. que todos nós precisamos de correção. So in the verse 13 it says, "Hold them in the highest regard in love because of their work." E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. So I don't want to give us a bad feeling about the service. E não quero-vos passar um sentimento pesaroso sobre este serviço hoje. But it's a fair question. Mas é uma pergunta justa. Did you pray for this service before you came here? Será que tu oraste por este tempo de hoje aqui? Yes, good. Do you pray for those who are in charge of the church? Será que tu oras para aqueles que estão encarregues da igreja? And maybe that's a thing that if you don't do it yet, I want to encourage you to start in this year. E se é algo que tu ainda não fazes isso, então quero te encorajar a fazer este ano. Because if those are blessed that give direction, you are blessed as well. Porque se aqueles que dão direção forem abençoados, tu também serás abençoado. And then it says in verse 13 as well, "Live in peace with each other." E diz também no versículo 13, tende paz entre vós. And in verse 14 it says, "And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone."
Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolais os de pouco ânimo, sustentais os fracos e sejais pacientes para com todos. Love each other. Amem-se uns aos outros. This is the family. Esta é a família. This is the house of God. Esta é a casa de Deus. And there's so much rejection outside of this place. E há tanta rejeição fora deste lugar. Rejection that comes in our lives. A rejeição vem em nossa vida. We need a place where we feel safe. Precisamos de um lugar onde nos sentirmos seguros. We need a place where we are loved. Precisamos de um lugar onde nós somos amados. Not these superficial things. Yes, yes, I love you. Não esta coisa superficial. Sim, sim, eu te amo. Not the Michael Jackson, I love you. Sim. Do tipo, sim, eu te A amo. love that is bigger. O amor que é bem maior. Verse 15. Versículo 15. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns com os outros, como para com todos. Because this is love. Porque este é amor. Love is not what can I get, what is for me, O amor não é o que é que eu posso obter, o que é que eu posso ganhar, what do I need to feel good. o que é que eu preciso me sentir bem. Love is to care about the others. Amar é se preocupar com os outros. What do they need? O que é que eles precisam? In what situation of life are they right now? Em que situação da vida eles estão neste momento? What can I do for my next one? O que é que eu posso fazer pelo meu próximo? And we come to verse 16. Rejoice always. E o versículo 16 diz: regozijai-vos sempre. How can we do that? E como podemos fazer isto? Isn't it stupid to do that in all situations in your life, to rejoice? Será que não é muito assim estúpido regozijar-se em todas as situações da vida? How can we rejoice if we do not feel like rejoicing? E como é que nós podemos regozijar, nos alegrar, se não nos sentimos? The Bible says rejoice always. A Bíblia diz: sempre regozijai-vos. I can't tell you how. E eu posso vos dizer como. Because we do not base our faith on our emotions. Porque nós não baseamos a nossa fé em emoções. We base our faith on the truth of the Word of God. Baseamos a nossa fé na verdade de Deus. And we know Jesus died for us, E sabemos que Jesus morreu por nós, forgave us our sins, perdoa os nossos pecados. and we will be in heaven sooner or later. E estaremos no céu mais tarde. And we know there's nothing, E sabemos que não há nada, there's nothing nada that should be able to take away our joy. E na verdade não haverá nada que possa subtrair a nossa alegria. And we as human beings, we can do something that animals cannot do. E nós, seres humanos, podemos fazer algo que os animais não podem. We can take decision against our emotions. Nós podemos tomar decisões contra as nossas emoções. And this is no manipulation E isto não é manipulação. if it's based on the truth of the Word of God. Se está baseado na verdade de Deus, And we need to learn this if we do not practice this so much. e precisamos de aprender isto, se nós não praticarmos isto. In this year we want to rejoice always. E neste ano queremos nos regozijar sempre. Because nothing can take us away from the grace of God. Porque nada nos pode apartar da graça de Deus. And we have found the truth and the light in life. E nós encontramos a verdade e a luz na vida. So I want to encourage you. Portanto, eu quero te encorajar. Rejoice more Regozija-te mais, because it's the truth. porque é a verdade. The devil doesn't like it. E o diabo não gosta disso. In verse 17, No versículo 17, it says, pray continually. diz: orai sem cessar. It's also something the devil doesn't like. É algo que também o diabo não gosta. And I mean, when you go into modern churches and you look into the prayer meeting, E quando nós vamos a igrejas modernas e vamos aos momentos de oração, and I've been to quite many E prayer eu- meetings, e eu já frequentei muitos, they're often very empty. normalmente, frequentemente estão vazios. Somehow, it's hard to pray. De alguma forma é difícil orar. And it's true, because it's a spiritual fight.
E o terceiro ponto é verdade porque é uma batalha espiritual. So this year we want to understand more about the power and the blessings of prayer. E este ano nós queremos entender mais do poder e das bênçãos na oração. Because we not only want to rejoice always, Porque não somente queremos nos regozijar sempre, we also want to pray continually. mas também queremos orar continuamente. And in verse 18 it says, give thanks in all circumstances, E no versículo 18 diz, em tudo dai graças, for this is God's will for you in Jesus Christ, in Christ Jesus. porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. This was not an idea of one of the disciples, Isto não é uma ideia de um dos discípulos. and he wrote it down. E escreveu isto. This is what God's will is for us. Isto é a vontade de Deus para nós. That we give thanks in all circumstances. Que possamos dar graças em todas as circunstâncias. During the next pandemic, Durante a próxima pandemia, we give thanks in all circumstances. damos graças em toda circunstância. After the next earthquake, Após o próximo terremoto, we give thanks in all circumstances. damos graças em toda circunstância. During the next storm in your life, Durante a próxima tempestade na tua vida, you give grace in all circumstances. dás graças em toda circunstância. Because this is God's will for you in Christ Jesus. Porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. This helps us to grow in gratefulness. E isto ajuda-nos a crescer em gratidão. And this will strengthen us in the times that will come. E isto vai nos fortalecer nos tempos vindouros. In verse 19 it says, do not quench the spirit. E no versículo 19 diz, não extingais o Espírito. I already said this year we will hear more about the Holy Spirit. E já disse que este ano nós vamos ouvir mais acerca do Espírito Santo. Jesus says in his words, it's better that I go and the Holy Spirit comes than if I would stay. Jesus diz na sua palavra, será melhor ou é melhor eu ir para que o Consolador possa vir a vós. And the Holy Spirit is holy. E o Espírito Santo é santo. And we can easily quench him. E nós facilmente podemos extingui-lo. We can easily tell him, no, this is too much. I don't want that. Facilmente podemos lhe dizer, não, isto é demais, eu não quero isso. And the Bible tells us now to be at the beginning of this year, E a Bíblia diz-nos, no princípio deste ano, we shouldn't do that. We should make room for the Holy Spirit in our lives. que devemos fazer o contrário, devemos criar espaço para Ele na nossa vida. Thank you, Jesus. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on what is good. Devemos confrontar as profecias, não aceitá-las de boa vontade, mas confrontar cada um deles e ver se há algo bom. I've spoken about prophecies in the beginning, Eu falei sobre profecias no início. and this is a New Testament verse. E este é um versículo do Novo Testamento. And for all of us that think prophecy is over since the Old Testament, E para todos aqueles que creem que a profecia é do Velho Testamento, why should we then test them and hold on what is good if it's not new? porque é que então devemos analisar e reter o bem se não é novo? The prophetic word has an extremely encouraging power for the church. A profecia traz consigo um poder incrível para a igreja. And we need to learn again about biblical prophecy and the advantage of the blessing that comes with it. E devemos aprender a profecia bíblica e a vantagem que vem com ele. Because only if it's abused so often, Somente se for manipulativo ou de forma abusadora, we do not want to wipe out the blessing that can come from it. não vamos então poder reter a bênção que vem a partir dele. Because the rainbow is abused nowadays so often, Porque o arco-íris é abusado. doesn't mean that this is our rainbow. Hoje em dia não significa que seja o nosso arco-íris. 22. Reject every kind of evil. No versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal.
So we should not start to compromise with evil. E então não devemos nos comprometer ou entrar em compromisso com o mal. In Germany, our kids, when they went to the kindergarten and to school, Na Alemanha, quando as nossas crianças iam ao infantário, à there was escola, nearly no book without magic. não havia nenhum livro que não continha There was magia. nearly no song without magic. Não havia música que não continha magia. And I remember my bigger daughter, they once had to read a book in school about the ghost. E eu lembro-me da minha filha mais velha que na escola tinha que ler um livro sobre o So my fantasma. wife tested it first. She looked into the book, E a minha esposa olhou primeiro no livro and it had scenes in it like in a horror movie. e continham imagens como num filme de terror. And she said, "What shall I do?" E ela perguntou o que é que eu She devo has to fazer. read the book. Ela tem de ler o livro. And I told her, "Go to the teacher and tell the teacher that she will not read that book." Vai à escola, e disse, vai à escola e diz à professora que ela não vai ler esse livro. The teacher allowed her to read another book. E a professora permitiu que ela lesse outro livro. We do not need to compromise Nós não precisamos de tolerar isso with the things of evil. com as coisas do mal. God has a way Deus tem um caminho to help us if we stay faithful. de nos ajudar se nós nos mantivermos fiéis. Verse 23. No versículo 23. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. It's not so easy. Não é assim tão fácil. When I look to people that come to this island, Quando eu olho as pessoas que vêm a esta ilha, they quickly and easily start to drink. facilmente começam a beber. When we look to people around us, and I'm talking about non-Christians, E eu estou falando de pessoas não cristãs. Quando olhamos para aqueles que estão à nossa volta, they're so tempted, eles são tão tentados. and we are also tempted. E nós também. And it's important that we keep ourselves clean and holy, E é importante nós nos mantermos santos e limpos. that we are blameless. Que possamos agir de forma imaculada. And I don't want to speak about the 10 virgins, the parable, you've heard of it. E não vou falar sobre a parábola das 10 virgens. I believe 10 were holy, E eu creio que 10 eram santos. but 5 missed something. Mas 5 perderam-se pelo caminho. And we should not miss something. E não deve acontecer isso connosco também. Verse 24, the one who calls you is faithful, and he will do it. No versículo 24 diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. We need to trust in Jesus, Precisamos de confiar em Jesus. not in the church leadership. Não na liderança da igreja. We need to trust that this is from Jesus. Precisamos de crer que isto é de Jesus. As soon as we look to people, E assim que nós começamos a olhar para as pessoas, we run in problems because we get hurt if they do something wrong, porque nós corremos o risco de ficarmos magoados se eles fizerem algo errado. and they run in problems if they accept your worship. E eles ficam em problemas se aceitarem a tua adoração. So we need to trust in Jesus for this year, Então precisamos de confiar em Jesus este ano, because he will be faithful to us, porque Ele será fiel a nós. and he will finalize our walk with him. E Ele vai orientar o nosso caminhar com Ele. So, in verse 25 it says, brothers and sisters, pray for us. E no versículo 25 diz, irmãos, orai por nós. We already talked about it. The church needs to take a spiritual responsibility to pray for the leaders. E nós já vimos isto, que a igreja deve tomar a responsabilidade de orar pelos seus líderes. In verse 26 it says, greet all God's people with a holy kiss. E no versículo 26 diz, saudai a todos os irmãos em ósculo santo. And there I have a gap in my teaching, E aí eu tenho aqui uma pequena falha no meu because ensinamento, I did not check what this holy kiss was. porque não vi o que é este de ósculo santo. I can only think that it might have been a kind of a cultural thing.
Se calhar eu presumo que seja algo cultural, but I'm convinced this was a lovely thing. mas eu estou convencido que era algo bonito. So we should really greet each other full with love. Então nós devemos de cumprimentar-nos em amor. So if you want, you can find out about the Holy Kiss and tell me next time. Então tu podes, se calhar, pesquisar muito assim e depois dizer-me o que é este de ósculo santo. Verse 27, I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. So I did. Então eu li. It's good. And the verse 28 says, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. E o versículo 28 diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. So, by all the circumstances we have to face this year, Perante todas as circunstâncias que vamos enfrentar este ano, Jesus asks us today Jesus nos pede hoje to grow in His truth. para crescermos na sua verdade. And the good thing is, E a boa coisa é we can always grow que podemos sempre crescer, because God has so much more for us. porque Deus tem muito mais para nós. But we need each other. Mas nós precisamos um do outro. We need the herd to stay safe. Precisamos que o rebanho fique seguro. We need good relationships. Precisamos de boas relações. We need to have peace with each other. Precisamos ter paz uns com os outros. We need to rejoice in bad circumstances. Precisamos de nos regozijar em maus We tempos. should not stop in our prayers. Não devemos parar de orar. We should give thanks in all circumstances. Devemos dar graças em todas as We circunstâncias. should not quench the spirit. Não devemos extinguir o espírito. We should be aware about the power of prophecy. Devemos estar alertas sobre o poder da profecia. And then this will be a very good year. E isto então será um ano fantástico. It will be a good year for us. Será um ano muito bom para nós. When Jesus is with us. Quando Jesus está conosco. But we need to take His word for serious. Mas precisamos de levar a sua palavra a sério. Jesus is holy. Jesus é santo. And we need also to forgive when we have suffered from wrong leaderships in our life. E devemos perdoar quando nós sofremos de lideranças abusivas na nossa vida. Jesus did not do anything wrong to us. Jesus nunca fez nada de mal a nós. Jesus didn't do anything wrong to you. Jesus nunca nos fez mal. It was people. Foram sempre as pessoas. Let us stand up for a final prayer, please. Vamos ficar de pé para uma breve oração.